Íamos então iniciar a nossa sessão. Começo por saudar todos os presentes e os que estão também connosco através da sessão virtual, em Zoom. E a nossa sessão hoje temos connosco, e queria agradecer a presença, do mestre António Nunes, António Manuel Marques Nunes, mas António Nunes, presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros, e temos-lo presente, não pelas minhas palavras que eu agora vou dizer, mas por palavras de alguém que, quando fez um artigo, disse o seguinte, e essa é a razão dele estar presente. É um líder natural, é um fazedor, é um empreendedor, é um inovador a que ninguém fica indiferente. Desde o tempo de estudante no Instituto Superior de Economia e Gestão. Passou pela ASAI, pelo Serviço Nacional de Proteção Civil. E porquê que foi assim classificado? Por ser trabalhador, competente, organizado e trabalhar por objetivos. Por tudo isso, pedimos para vir falar hoje da importância dos bombeiros em Portugal e esse contributo para a cidadania que muitas vezes é desconhecido para a maioria dos cidadãos. António, muito obrigado, bem-ajas por tudo, o auditório é teu. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Só a amizade é que dispensa essas palavras. Outras não serão certamente. Queria cumprimentar todos aqueles que estão presentes e aqueles que nos estão a acompanhar online. Queria um cumprimento especial ao meu caro amigo António Silva Ribeiro, se permites, pela presença e pelo apoio. Dizer as boas obras que fizemos em conjunto e que iremos, porventura, fazer no futuro. E aproveitava também para agradecer à Universidade esta oportunidade que dá à Liga dos Bombeiros Portugueses para nós podermos falar aqui um bocadinho sobre bombeiros, uma vez que, por vezes, o tema é um bocadinho tabu e hoje em dia, cada vez mais, se confunde algumas vezes aquilo que é o trabalho dos bombeiros e aquilo que é a proteção civil, sendo certo que proteção civil é uma coisa e bombeiros são outra, e que no passado, antes de haver proteção civil, já havia bombeiros. Mas os bombeiros, e eu vou passar aqui uma breve apresentação, os bombeiros será que aparece? Mas como eu estava a dizer enquanto... já surgiu. Os bombeiros, na sua maioria, são voluntários, como vamos ver, e sendo voluntários, têm origem nas comunidades. E foi assim ao longo de todo o tempo. Ou seja, foram as próprias populações que em determinado momento histórico, há mais tempo atrás ou há menos tempo, que verificaram que o Estado, a administração central ou a administração local, não tinha a capacidade suficiente para eles se sentirem seguros. E então criaram as associações humanitárias de bombeiros, que hoje são muito diferentes daquelas que foram criadas há mais de 600 anos, mas naturalmente que têm um traço que esse fica para sempre e há também no futuro, que é eles estão disponíveis para apoiar os seus concidadãos. São da sociedade e trabalham para a sociedade. E isto leva-nos a um ponto principal, que é a identidade dos bombeiros. A identidade dos bombeiros, como de qualquer organização, tem um conjunto de atributos. Nós escolhemos estes 5. O nome, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, ou Associação Humanitária, muitas das vezes, com bombeiros já não tão só voluntários, mas também com alguns profissionais. A bandeira estandarte, que é onde são colocadas todos os reconhecimentos que a sociedade civil e também o Estado dá a cada um dos seus corpos de bombeiros. O estatuto, a missão e os valores que cada um do corpo de bombeiros tem,
e a sua história, a história que uns é mais rica do que outros, mas isso em função até da sua área de atuação. A organização interna de um corpo de bombeiros, que tem uma estrutura organizada com um comandante, com um comando, com quadros ativos ou de honra ou de reserva, e o relacionamento com a comunidade. Se eu tivesse que escolher destes 5 algum elemento fundamental, eu escolheria o relacionamento com a comunidade. Porquê? Porque os cidadãos reconhecem nos seus bombeiros alguém que no momento da aflição estão presentes. E isto é este conjunto de atributos, é isto que dá uma identidade própria aos bombeiros. Sejam eles voluntários ou sejam eles mesmo profissionais, porque independentemente disso, há sempre esse reconhecimento. Quando precisamos de alguém que nos venha ajudar, então os bombeiros estão presentes. E é esta presença que dá este cordão umbilical às suas comunidades. Os bombeiros nasceram em 1395, já há muitos anos atrás, pela Carta Régia de Dom João I, e temos ali uma fotografia mais recente, claro está, de 1395, mas acima de tudo a primeira tarefa que foi dada aos bombeiros foi o combate a incêndios. Originalmente o bombeiro vem do combate ao incêndio. Temos marcos importantes, e reparem que só por volta de 1700 é que começamos a ter alguma estrutura. Até lá eram outras profissões, como os carpinteiros, como os pedreiros, como os aguadeiros, que faziam parte dessas organização da população para apagar os incêndios. Mas em 1728 começa a ter já uma estrutura organizada. É 1794 o primeiro lugar de inspetor de incêndios e chafarizes, como eu vos estava há pouco a dizer. E em 1868 há a primeira associação organizada, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, que funciona ainda hoje na zona do Bairro Alto, pelo perigo de incêndios e pelos incêndios que havia na zona da Baixa, do Chiado e do Bairro Alto. Depois, em 1871, os voluntários de Santarém, e continuam a surgir vários corpos de bombeiros, e em 1904 dá-se a primeira tentativa de organização dos bombeiros. Ou seja, até esta data, cada corpo de bombeiros funcionava no seu concelho, na sua área da cidade ou de uma cidade grande, como Lisboa ou Porto, e não estavam juntos. Em 1904 procura-se fazer uma federação dos bombeiros, depois não se conseguiu avançar, mas em 1930, de facto, dá-se a fundação da Liga dos Bombeiros Portugueses, que é a confederação de todas as associações e entidades de corpos de bombeiros. O que é uma coisa interessante, porque em Portugal talvez seja a única confederação que todos os corpos de bombeiros são associados da confederação. Como sabem, há outras confederações que é de regime voluntário, ninguém é obrigado a lá estar, mas estão todos. E isso traduz-se numa força enorme desta confederação, a Liga dos Bombeiros Portugueses, porque de facto representam todas as entidades detentoras dos corpos de bombeiros, sejam municípios ou sejam associações de direito privado, representam os comandantes e, por via dos comandantes, os bombeiros, porque numa estrutura organizada, o comandante é quem deve representar o seu corpo ativo. A organização dos bombeiros em Portugal foi evoluindo. 1951, depois em 1970, a criação do Serviço Nacional de Bombeiros. E nós vamos ver num slide um pouco mais à frente que, naturalmente, que a ausência atual de um serviço do Estado que represente, de facto, aquilo que é a fatia da proteção civil que compete aos bombeiros, tem algumas repercussões negativas na organização, no funcionamento e na gestão dos corpos de bombeiros. Em 1987, a criação do Estatuto Social de Bombeiro, isto é, aquilo que apelava que todos vós
pudessem participar de uma forma voluntária numa associação de bombeiros voluntários, e depois a Escola Nacional de Bombeiros, que é criada em 88, mas só aparece em 95. 1991, a primeira Lei de Bases da Proteção Civil, e já estão a ver que os bombeiros, de forma organizada desde 1970, estiveram primeiro que a Proteção Civil. Isto é, enquanto não houve Proteção Civil, competia às Forças Armadas e aos bombeiros, como estruturas organizadas, realizar essas atividades. Existia um Serviço Nacional de Proteção Civil, mas que não tinha uma lei de bases. Isto é, nos anos 80, o que nós tínhamos no panorama global era o planeamento de fio de emergência nas Forças Armadas, Ministério da Defesa, na Presidência do Conselho de Ministros, o Serviço Nacional de Proteção Civil, no Ministério da Administração Interna, o Serviço Nacional de Bombeiros e na Saúde, o Instituto Nacional de Emergência Médica. Esta era a configuração. E eu sou um defensor desta configuração. Hoje não é assim, por vontade política, naturalmente, democrática, mas do ponto de vista da realização das nossas atividades, eu julgo que elas estão menos esclarecidas do que estavam nos anos 80. E esta é a evolução um pouco dos bombeiros. Portanto, que se olharmos por volta de 1900, cada corpo de bombeiros era muito independente, não havia estradas, havia concelhos praticamente isolados uns dos outros. Houve corpos de bombeiros que nasceram com uma ambulância. Porquê? Porque não havia transporte de doentes. Depois, em 1930, aparece a Liga, como vos disse, e nos anos 80 até o ano 2000 é os anos de ouro dos bombeiros. Porque tem um Serviço Nacional de Bombeiros, tem uma Escola Nacional de Bombeiros, e depois de 2000 até 2023 há uma perda, alguma perda, não da identidade, porque continua a haver a sua identidade própria, mas uma perda da gestão, da sua capacidade de poder desempenhar as suas missões com autonomia. Hoje a Organização dos Bombeiros em Portugal tem uma liga, 20 federações distritais regionais, corresponde a 18 distritos e 2 regiões autónomas, e 467 corpos de bombeiros. A liga tem mais ou menos esta estrutura, não é muito importante para vós, mas para dar uma ideia de que o órgão máximo é a mesa do Congresso, e depois tem um Conselho Nacional, um Conselho Executivo, um Conselho Judicional, um Conselho Fiscal. Numa organização de uma qualquer associação de bombeiros, aparece também com esta atividade que aqui está, Corpo de Bombeiros e atividades sociais e desportivas. E isto é importante porque uma associação é muito mais ampla, muitas das vezes, que do próprio Corpo de Bombeiros. Este sim, submetido atualmente à organização técnica e operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Os corpos de bombeiros estão assim distribuídos. Há 436 voluntários, a maioria, representam cerca de 27 mil, 28 mil voluntários no ativo, cerca de 15 mil na reserva e cerca de 7 a 10 mil no quadro de honra. 25 corpos de bombeiros sapadores, corpos privativos, isto é, havia empresas, hoje estão praticamente, ainda estão registados, digamos assim, mas não têm operacionalidade. 6 corpos de bombeiros privativos, porque havia algumas empresas que tinham o seu próprio corpo de bombeiros privativo. E, portanto, no total temos 467 unidades de intervenção de bombeiros. Quais são as missões de um corpo de bombeiros, qualquer que ele seja? Prevenção e combate a incêndios, missão que vem desde 1372. O socorro às populações em caso de incêndio, de inundações, desabamentos e todos os acidentes. Socorros a náufragos e buscas subaquáticas. E depois, uma atividade que ocupa 90% da nossa atividade, que é o transporte de doentes para a emergência pré-hospitalar. E, portanto, muitas das vezes puderam ver a atividade dos bombeiros muito ligada aos incêndios florestais, as imagens talvez mais impactantes, mas isso corresponde a 7% da atividade dos corpos de bombeiros. 7%. 90% da atividade dos corpos de bombeiros é serviço de ambulância, serviço de emergência médica.
E isto exatamente porquê? Porque o Estado nunca conseguiu montar um sistema de socorro das suas populações e, portanto, foram as próprias populações. Naturalmente que hoje, com o Instituto Nacional de Emergência Médica, com a contratualização que há, muitas das ambulâncias que vocês veem por aí, que são amarelas, são, na maioria, tripuladas por bombeiros, e aquelas que são encarnadas são tripuladas por bombeiros. E depois, adicionalmente, a Cruz Vermelha, que também tem algumas unidades na emergência pré-hospitalar, mas nós transportamos 90% do nosso serviço e cerca de 87% do serviço da emergência médica em Portugal. Depois temos também a área da prevenção e segurança, que se emite alguns pareceres. Este anfiteatro, para ser licenciado, foi vistoriado por um responsável dos bombeiros. A participação em outras atividades de proteção civil, quaisquer que elas sejam. As atividades de formação e sensibilização das populações. A participação em exercícios e, de acordo com alguns regulamentos internos e algumas câmaras municipais, alguns serviços que prestamos, por exemplo, quando há festivais, quando existem manifestações, quando existem jogos, os bombeiros normalmente estão presentes se forem solicitados. Dois conceitos que é importante que retenhamos. O Corpo de Bombeiros, reparem que é uma unidade operacional, e por isso é que muitas das vezes ouvem na televisão os operacionais, coisa que eu detesto, odeio, porque o que deviam dizer era os bombeiros, e os militares, e os polícias, e englobam tudo naquilo que é operacionais, mas é uma unidade operacional, que ela tem que estar homologada, isto tem que ter reconhecida pelo Estado, através agora da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, está tecnicamente organizada, preparada e equipada. O equipada, quando nós temos cerca de metade da nossa frota com mais de 25 anos de idade e cerca de 1.200 viaturas de combate a incêndios com mais de 35 anos, o equipada é, entre parênteses, está equipada, a viatura combate incêndios, mas sabemos bem que às vezes não tem a capacidade que deve ter, e varia muito de município para município, de região para região. A região do litoral está muito melhor preparada que a região do interior, do ponto de vista dos meios disponíveis. A formação é igual, os bombeiros são iguais, a mesma capacidade, a mesma qualidade na prestação do socorro, só que quando nós temos algumas ambulâncias que têm a questão ao serviço da população com 1 milhão de quilómetros, naturalmente que não é a mesma coisa que aquelas que acabam de estar ao serviço da população. As missões atribuídas, que foram aquelas que eu vos disse antes. E o bombeiro, há hoje uma profissão no Catálogo Nacional das Profissões de bombeiro, que é, mas para o nosso conceito, que é um indivíduo que integrado de forma voluntária ou profissional num corpo de bombeiros e que tem por atividade cumprir as missões atribuídas aos corpos de bombeiros. Do ponto de vista social, não já do ponto de vista do combate aos incêndios urbanos, florestais, industriais, aos acidentes rodoviários, ferroviários ou aéreos, mas do ponto de vista social, nós representamos cerca de 2 milhões de associados das várias associações humanitárias. Há associações humanitárias que têm 40 mil sócios. Há associações humanitárias que têm 40 mil sócios. Há associações humanitárias que têm 1.500 sócios. Mas no global, nós deveremos ter cerca de... Isto é um boicote, certeza. Nós devemos ter cerca de 2 milhões de cidadãos que se associaram a um corpo de bombeiros. E essa parte social, que não é a parte operacional, reparem que tem cerca de 100 centros médicos e de enfermagem,
espalhados ao longo do país, naturalmente, cerca de 215 postos de enfermagem e depois valências que os associados gostam de ter para poderem ser sócios de uma associação humanitária. Ginásios, piscinas, fanfarras. E por isso vocês muitas das vezes veem as fanfarras nos bombeiros. É uma atividade que nós prestamos também à sociedade, para além de outras. Mas estas são algumas daquelas com maior significado. Quanto à proteção civil, nós fazemos cerca de 2 milhões de intervenções, situações de emergência e urgência, e aí estão os fogos urbanos, os industriais, os rurais, agora chamam-se muito os rurais, os florestais, os acidentes de trabalho, ou seja, onde há uma ocorrência que há alguém para socorrer, ou um bem, ou um conjunto de capacidade industrial, os bombeiros estão presentes. Na parte social, cerca de 3 milhões de intervenções e são milhões de horas dadas à comunidade. Se multiplicarem o número de voluntários, porque todos eles dão mais do que 500 horas por ano a favor da comunidade, verão que são milhões de horas que se dá à comunidade de forma gratuita. Então, a questão agora é qual é o futuro. Já percebemos, Portugal é dos países da Europa, do mundo, que tem a sua base em corpos de bombeiros, de origem voluntária, tem alguns profissionais, exclusivamente profissionais, nas grandes cidades, e aqui o que se pergunta é como é que vai ser o bombeiro do futuro. Eu gostaria de vos passar este gráfico, porque é um gráfico muito interessante, e que eu gostava que os nossos políticos olhassem para ele e meditassem sobre o mesmo. Na linha vermelha, nós temos o número de bombeiros que existe em Portugal. E se repararem, de 2005 para 2022, passamos de cerca de 43 mil bombeiros no ativo para cerca de 27 mil, este ano estão nos 27 mil bombeiros no ativo. Depois temos o quadro de reserva com 15 mil. O azul corresponde aos jovens, de 0 aos 14 anos. Portanto, estão a baixar. Se nós quiséssemos fazer uma correlação entre o número de bombeiros que estão, bombeiros voluntários, que não estão a aderir à causa, com os jovens, uma vez que o recrutamento dos bombeiros voluntários andará nos 18 até aos 25, 26 anos, depois dificilmente constitui-se família, está-se a trabalhar, é mais difícil. A linha encarnada e a linha azul deviam estar próximas, mas não estão. Estão afastadas. Estiveram próximas, por exemplo, em 2012. Então isto sugere-nos o seguinte. Sugere-nos que, porventura, há outros fatores que estão a influenciar a que os nossos jovens não adiram à causa. Por exemplo, a falta de um estatuto social de bombeiro adequado. Aquilo que são as regalias que nós, em termos da sociedade, estamos à espera que a sociedade nos dê para podermos também dar uma parte daquilo que são os nossos tempos livres para uma causa. Mas mais preocupante para nós é a linha verde. A linha verde representa os mais de 65 anos. E todos nós sabemos, quando uma população é envelhecida, que vamos ter mais atividade. Vai haver mais AVCs, acidentes vasculares cerebrais, vai haver mais infartos, vai haver mais quedas, vai haver mais insuficiências respiratórias, vai haver mais doenças complicadas. E é isso que nos diz o seguinte: então o número de bombeiros devia aumentar. Porque a solicitação que vai ser feita aos bombeiros vai ser maior. E a prova está, é que o ano passado nós fizemos cerca de 900 mil serviços para o Instituto Nacional de Emergência Médica e no corrente ano já ultrapassámos 1,2 milhões de serviços. Ou seja, mais cerca de 300 mil serviços. E, portanto, nós vamos começar a ter um problema. É se vamos deixar de ter bombeiros em número suficiente e se aumentamos a solicitação dos serviços, ou demoramos mais tempo a chegar ao pé de quem precisa de nós, ou o Estado vai ter que reforçar esta situação com a profissionalização de alguns dos bombeiros.
E este é um tema que os políticos têm que discutir. Vamos manter o sistema atual como? Vamos municipalizar o sistema como? Vamos profissionalizar o sistema como? Uma coisa temos certa. Se Portugal quiser substituir os seus bombeiros voluntários por profissionais, deixa de investir cerca de 450 milhões de euros por ano, que é quanto custa aos corpos de bombeiros voluntários em Portugal, para passar a gastar cerca de 2,5 mil milhões de euros. Perguntarão como é que chega aos 2,5 mil milhões de euros? É muito fácil. Se vocês olharem por uma esquadra da polícia ou por um posto da GNR, para se ter uma esquadra da polícia ou um posto da GNR em funcionamento, basta 3 pessoas. Uma lá dentro e 2 no carro de patrulha. Eu, para ter um quartel de bombeiros a funcionar, preciso cerca de 10 homens. Mulheres e homens. Porquê? Porque tenho o carro de combate a incêndios, porque tenho uma ambulância, porque tenho uma autoescada, tenho um autotanque, porque tenho um carro de intervenção em acidentes rodoviários. Então, se o Estado atualmente gasta cerca de 1.000 milhões de euros com a GNR, para ter os tais 400 e tal postos abertos, se nós precisamos 3 vezes mais, são 3.000 milhões de euros. Há economias de escala e, portanto, nós calculamos por baixo em 2,5 mil milhões de euros. Será que Portugal o pode ter? Se o tiver, tudo bem. Se não, então nós temos que apoiar os nossos bombeiros voluntários. Temos que lhe criar condições na população para aderirem às associações humanitárias de bombeiros e, portanto, este serviço de cidadania que os mulheres e homens bombeiros fazem em prol das suas populações tem que ser reconhecido pelo Estado, apoiado pelo Estado e desenvolvido pelo Estado. Bom, e agora há alguns dos temas que é preciso discutir também. O modelo inequívoco para o setor dos bombeiros. Precisamos realmente de discutir isto, aquilo que eu vos acabei de dizer. Temos que ter bombeiros qualificados e modernos. Temos que evoluir na nossa Escola Nacional de Bombeiros. Temos que, porventura, aderir a uma situação que eu já defendi, mas que teima em não se avançar, que é, por exemplo, utilizar as estruturas já existentes, como as Forças Armadas, para nos ajudar a formar os nossos bombeiros, já têm as suas academias. Um contrato de programa financiamento dos corpos de bombeiros. Nós não podemos continuar a discutir permanentemente quanto é que todos os anos o Estado vai ajudar ou não vai ajudar os seus bombeiros. Quanto é que o INEM vai ressarcir as despesas das ambulâncias dos bombeiros, ou quanto é que nós vamos receber para transportar um hemodializado para fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Tem que haver um contrato de programa e saber exatamente o que é que nos compete do ponto de vista de missão e aquilo que o Estado tem para nos ressarcir das despesas que nós assumimos. As equipas permanentes de bombeiros, nós hoje já temos cerca de 10 mil bombeiros profissionais nas associações humanitárias, porque, como é evidente, se tocar agora a campainha, ninguém está à espera que no quartel se toque a sirene para vir uma equipa de bombeiros para um acidente rodoviário ou para um incêndio urbano. Portanto, a primeira linha tem que ser profissionalizada. Isso não há dúvida. Bombeiros reconhecidos como principais agentes de proteção civil, podemos dar as voltas que quisermos, mas por isso é que a proteção civil se tem apropriado dos bombeiros, porque a proteção civil tem apropriado dos bombeiros por uma razão muito simples, porque não tem tropa. E, portanto, qual é a tropa civil que tem? São os bombeiros. Então apropriaram-se dos bombeiros. Liquidaram os comandos de bombeiros e hoje detêm um poder sobre os bombeiros com os quais nós estamos a lutar e a dizer que não concordamos e queremos ter a nossa autonomia, exatamente como acontece com a PSP, com a GNR, que também são agentes de proteção civil, ou as Forças Armadas, têm as suas próprias estruturas de comando, reconhecendo na proteção civil que deve ter a capacidade de coordenação e de controle das operações, mas não de comandamento. O Comando Nacional de Bombeiros, aquilo que eu acabei de dizer, e a responsabilidade integral pela extinção de incêndios. Esse é outro dos problemas que nós vamos ter. É que começam a surgir várias entidades para a extinção de incêndios, especialmente no que diz respeito aos florestais. Já apareceram os bombeiros,
já aparece a GNR, já aparece os bombeiros florestais, já aparece os sapadores florestais, bom, e amanhã, e os privados, e amanhã, quiçá, outros mais. E, portanto, há também aqui o Estado que resolver de uma vez por todas de quem é a responsabilidade. Nós achamos que está bem entregue à Guarda Nacional Republicana tudo aquilo que diz respeito à vigilância e ao acionamento dos meios. Achamos que entendemos que devia ser dado aos bombeiros essa responsabilidade do combate e, eventualmente, à conservação da natureza, florestas, aquilo que se diz as operações de rescaldo e depois de reabilitação das matas, das florestas, dos parques naturais. Não sendo assim, quando queremos apurar responsabilidades, empurramos as responsabilidades de uns para os outros, o que é também normal em Portugal, como bem sabem, e, portanto, temos às vezes dificuldade de saber exatamente o que ocorre em cada momento. Forte apoio ao voluntariado no setor dos bombeiros, para isso precisamos de ter um estatuto social do bombeiro. O reequipamento dos corpos de bombeiros. Os bombeiros são os únicos na área da segurança que não têm um plano de reequipamento plurianual. As Forças Armadas têm, a GNR tem, a PSP tem, os bombeiros não têm. Não sabemos porquê. A reorganização da Escola Nacional de Bombeiros e da Formação, precisamos disso, e queremos num espírito colaborativo e aproveitar todas as estruturas instaladas. Não vale a pena a Escola Nacional de Bombeiros ter uma Academia Superior de Bombeiros, porventura pode o fazer através das estruturas que já estão, com contratos de programa, e o Estado assim aproveitaria essa capacidade, até por vezes sedentária, que existe nas universidades, nos politécnicos e nas Forças Armadas. Reforma da capilaridade e da capacidade dos corpos de bombeiros. Há corpos de bombeiros que, porventura, precisam de ser incentivados a agregarem-se, porque não há razoabilidade para que haja capacidade adicional, ou seja, o número de emergências que têm não é suficiente para justificar a sua existência, enquanto capacidade autónoma de um determinado corpo de bombeiros. Melhorar a preparação técnica para os novos fenómenos. Nós temos aí as alterações climáticas. Nós temos que nos preparar para elas. Eu vou-vos dar um exemplo que talvez seja muito paradigmático. Concelho de Oeiras. Concelho de Oeiras tem um conjunto de corpos de bombeiros extremamente bem equipados. Qual é o principal risco do Concelho de Oeiras, para além daquilo que são os riscos normais de incêndios urbanos? São as cheias inundações. Então nós precisamos de olhar para o Concelho de Oeiras e dizer assim, nós não precisamos comprar mais veículos para os bombeiros. Nós precisamos é de comprar bombas de alto débito. Nós precisamos é de comprar barreiras. Nós precisamos é de ter expertise nesta matéria. Portanto, esta preparação dos bombeiros para os novos fenómenos de alterações climáticas, como a seca também, é muito importante para que a dimensão se mantenha nas suas missões tradicionais, mas que sejam acrescidas daquelas que são, no fundo, o mundo em evolução. E, por fim, aplicar a transição digital aos processos de bombeiros. É hoje inconcebível que eu ainda, para entregar um doente num hospital ou um sinistrado, tenha que preencher um papel em triplicado. Já não existe em lado nenhum. Portanto, isso devia ser tudo feito de forma automatizada, com um simples iPad, que em alguns casos é feito. Como no combate aos incêndios, eu tenho que preencher em triplicado um relatório no final para poder ser ressarcido das minhas despesas, quando aquilo podia ser feito num iPad que estava a bordo de uma qualquer viatura. Portanto, esta transição digital dos processos nos bombeiros é fundamental, até na sua própria interligação depois com a proteção civil e aquilo que são as estruturas que definem a proteção civil, que são sempre elementos de ordem política. Portugal adotou um sistema de proteção civil, que é preciso não esquecermos, que a primeira responsabilidade, ao nível mais base, é do Presidente da Câmara, como principal responsável de proteção civil. Depois seria ao nível distrital, que acabou, mas que existem as comissões distritais de proteção civil, ao nível regional nos Açores da Madeira e ao nível nacional no continente, através do Governo Central. E, portanto, esta estrutura política tem que ter as condições necessárias para poder decidir.
Ora, a melhor forma que nós temos é uma viatura de combate a incêndios que chega aqui à universidade porque há um alarme para incêndio, tira uma fotografia, envia para um centro de comunicação de dados, e o centro de comunicação de dados, naturalmente, que dirá logo ou colocará no seu próprio iPad, por exemplo, o layout da universidade, onde é que estão as bocas de incêndio. Isso é a modernização dos bombeiros que tarda em chegar. Eu sou um pouco crítico em relação à estrutura de proteção civil existente, porque ela se deve preocupar com a resiliência das populações, com a formação das populações para o risco, para a vulnerabilidade, para tudo isto, e sim, e deixar que os bombeiros sejam comandados por bombeiros e, naturalmente, que eles sabem fazer bem a sua função, e que todos nós, enquanto cidadãos, o que devemos exigir é aos bombeiros que o façam com qualidade, com capacidade e com oportunidade. E pronto, ficarei à vossa disposição para as questões que queiram colocar, e muito obrigado pela paciência que tiveram em ouvir estes momentos. Muito obrigado. Agradecidos nós, não é? Sobretudo por esta visão que nos permitiu perceber bem o que é que faz de um lado o Corpo de Bombeiros e do outro lado a Proteção Civil, e por este foco nas questões centrais mais relevantes e o olhar para o futuro, não é? Como a exposição foi muito pormenorizada, muito esclarecedora, penso que muitas dúvidas foram ao longo da exposição, essas dúvidas foram esclarecidas, mas haverá outras. Eu queria só dizer uma nota, realmente que partilho, não é? Esta questão do comando dos bombeiros pertencerem à Liga dos Bombeiros, porque ainda recentemente, com a Jornada Mundial da Juventude, nós vimos que o comandamento, quer no nível tático, quer operacional, tem que pertencer às próprias organizações, não pode ser outra entidade. A outra entidade poderá estar, quanto muito, a nível estratégico. Não é? E isso é importante esclarecer quem faz o quê num país tão pequeno. Não sei se poderíamos primeiro começar pela quem está presente na via digital. Se quem está presente tem alguma questão a colocar. Se tiver, pedia que pusesse uma mãozinha no ar, que é sempre uma mão que indica, não é? Não tendo aqui nos presentes. Então, o Sr. Almirante, tenha a bondade, Sr. Almirante. Obrigado. Quero começar por felicitar e agradecer ao Dr. António Nunes esta magnífica apresentação sobre os bombeiros, com o grande conhecimento e a grande experiência que ele tem desta relevantíssima atividade, como o título da conferência diz, de cidadania que existe e que é prestada pelos bombeiros em Portugal. Eu queria fazer uma primeira nota, só um complemento, sobretudo aqui para os jovens, que certamente não sabem porque é que os bombeiros, quando desfilam, levam machados. Mas o Dr. António Nunes, isto tem a ver intimamente com a Marinha, e eu sou oficial de Marinha, não posso deixar passar esta oportunidade para lembrar o que se passou no século XIV, quando o Dom João I criou os bombeiros. É que a primeira corporação que foi mobilizada para o serviço de combate a incêndios foram os carpinteiros de Machado do Arsenal de Marinha, que era ali no Terreiro do Paço, nessa época, naquela região. E é por isso é que, preservando essa tradição histórica, os nossos bombeiros, quando desfilam, é de Machado. Eu só descobri isto muito mais tarde, já eu era um oficial de Marinha, quando um indivíduo, um oficial, um engenheiro, que foi muito ligado aos bombeiros, o engenheiro Valente, escreveu um magnífico artigo sobre a história dos bombeiros em Portugal. Dito isto, eu agora queria entrar um pouco na questão central que eu compreendo e que apoio totalmente, que tem a ver com a criação do Comando Nacional dos Bombeiros. Mas gostava de perguntar ao Dr. António Nunes se o Serviço Nacional de Bombeiros, e quando houve aquela transição e a Autoridade Nacional, hoje chamada de Emergência e Proteção Civil, adquiriu um conjunto de competências,
que se tem a ver até com o exercício do comando depois das operações no terreno, esse facto não se deveu ao Serviço Nacional de Bombeiros não ter uma estrutura de comando e não ter capacidade para a produção de doutrina, que é outro aspecto fundamental para todos os corpos de bombeiros. E era esta questão que eu gostava de ver aqui clarificada, se não te importavas. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, pelo o aporte do Machado, que é verdadeiro, e de facto era o arsenal, exatamente, construção das naus. Quanto à questão da perda de identidade do Serviço Nacional de Bombeiros. O Serviço Nacional de Bombeiros é criado por exigência da Liga. O primeiro presidente do Serviço Nacional de Bombeiros era o presidente da Liga, que era o padre Vítor Moisés. E é criado porque já nessa altura, desde sempre, havia um inspetor de bombeiros, o inspetor de bombeiros norte e o inspetor de bombeiros sul. Quem era normalmente, era sempre o comandante do batalhão de sapadores bombeiros do Porto e o comandante do batalhão de sapadores bombeiros de Lisboa, que eram, por tradição, oficiais de engenharia, normalmente coronéis. Houve um caso ou outro de tenentes coronéis, mas eram normalmente ou tenentes coronéis ou coronéis de engenharia. E nessa altura, quando começaram os anos 70, no pós-revolução, Portugal não tinha uma estrutura de coordenação de bombeiros. Portanto, cada corpo de bombeiros tinha tem o seu comandante, como tem hoje, e não havia um escalão superior. A inspeção norte e a inspeção sul aparecia raramente. Quando, nos anos 80, 70 a 80, passa para os bombeiros o combate aos incêndios florestais, começou a haver uma necessidade de articulação dos vários corpos de bombeiros do país em teatros de operações muito direcionados. E nessa altura, porque até aí, até aos anos 80, o combate aos incêndios florestais eram feitos pelos próprios trabalhadores agrícolas e eram feitos pelos corpos de bombeiros na defesa das instalações quando chegavam às aldeias, como parques meios, mas eram feitos assim. Portanto, eram, no fundo, bombeiros urbanos que defendiam os bens dos incêndios, mas não atacavam os incêndios na floresta. Isso era feito pelos trabalhadores agrícolas, normalmente as circunscrições florestais. Mas era feito numa altura em que as matas estavam limpas, em que a evolução dos incêndios era muito lenta, em que se reuniam 25 trabalhadores em cima de uma caminhoneta com enxada e pás para o fazer, que se utilizava a técnica do contrafogo. Hoje isso é mais difícil de o fazer, porque a evolução hoje do incêndio florestal, que naquela altura poderia percorrer numa hora 100 metros, 200 metros, hoje numa hora pode percorrer 5 quilómetros. E, portanto, nós estamos num momento completamente diferente. E nessa altura era necessário fazê-lo e criou-se o Serviço Nacional de Bombeiros. Nessa altura também havia uma Inspeção Superior de Bombeiros, havia 5 inspeções regionais e havia inspectores regionais adjuntos. Os inspectores tinham 2 missões. A sua missão principal era a verificação se os corpos de bombeiros que existiam, bombeiros voluntários, estavam capacitados para responder às missões que o Estado lhes tinha atribuído. E, portanto, o que era visitar o corpo de bombeiros, verificar se as viaturas estavam a trabalhar, se tinham material de combate a incêndios lá dentro, se davam a instrução, não a formação, mas a instrução necessária para que o corpo de bombeiros estivesse em estado de prontidão, se o piquete estava ativo ou não. Era essa a função. E em situação de operacional, os inspectores passavam a ser os comandantes operacionais. Tudo isso funcionava bem porque o Sistema Nacional de Proteção Civil, o Serviço Nacional de Proteção Civil, era muito arcaico, não existia. O Serviço Nacional de Proteção Civil, nessa altura, o que é que fazia? Preocupava-se muito
com o problema das indústrias Seveso, portanto, as petrolíferas e as químicas, preocupava-se muito com o preparar o território para o sismo e, portanto, o Serviço Social de Proteção Civil era fundamentalmente uma espécie de um gabinete de estudos que se procurava articular os vários organismos existentes. Os bombeiros sentiram então essa necessidade e deram o salto. Quanto à questão doutrinária, é verdade que os bombeiros não tinham Estado-Maior. Eu fui inspetor superior de bombeiros e fui eu que criei pela primeira vez o Centro de Coordenação Operacional Nacional, porque até lá nem sequer isso existia. Mas houve alguma produção de doutrina. Nessa altura, nós produzimos um documento chamado Manual Operacional Nacional, onde estavam estabelecidos, e que ainda hoje foi depois transposto para o SIOPS, o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, mas em que era um manual dos bombeiros para a atividade dos bombeiros. E onde o teatro de operações estava setorizado, onde havia comandantes de frente, onde havia comandantes de setor, tudo isso estava organizado. Onde é que faltava a tal componente? A escola. Mas a escola enfrentou logo ali uma dificuldade. É que não teve capacidade para ser doutrinária. E, portanto, mesmo hoje, ao nível dos bombeiros, nem a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nem a Escola Nacional de Bombeiros, nem a Liga dos Bombeiros Portugueses têm capacidade doutrinária. E, portanto, não havendo capacidade doutrinária, logo, estas discussões que muitas vezes nós temos, como é que formamos um oficial bombeiro? Qual é o nível de preparação que exigimos a um chefe? Qual é o nível de preparação que exigimos para um comandante de nível 5 riscos ou 6 riscos? Ela tem falhado. O que é que se tem feito? Tem-se investido muito, e isso permitiu ter alguma capacidade naquilo que é a organização formativa setorial. Então, o que é que nós temos? Temos hoje que um bombeiro tem o curso de técnico de emergência pré-hospitalar, temos o bombeiro que tem um curso de formação de combate a incêndios urbanos, tem um bombeiro que tem o curso de formação de combate a incêndios florestais, tem um bombeiro que tem o curso de desencarceramento, ou seja, somam-se skills e não se tem uma visão muitas das vezes integrada. Eu, por exemplo, sou um crítico da escola, a Liga dos Bombeiros Portugueses tem 50% da escola, portanto, sou um crítico de mim próprio, quando tem uma oferta formativa de 100 cursos. É possível, não é possível. Eu sou muito apologista de que a escola devia ser quase uma gestora de contratos. E o que devia fazer era saber se aqui na universidade há um curso ou há um conjunto de disciplinas que nos interessam e eles interessam aos bombeiros, até eu faço um protocolo e venho aqui fazer a formação e eu depois faço o reconhecimento através da escola se há necessidade para o Corpo de Bombeiros. E, portanto, sou muito na questão do Erasmus. A escola fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. Naturalmente, quando eu estou a fazer cursos práticos de combate a incêndios urbanos, em que preciso de ambientes em que são específicos e laboratórios específicos têm que ser lá feitos, mas ao nível da teoria não é assim e pode ser feito em muitos sítios. Defendo muito uma articulação com as academias militares, exatamente porque uma parte da formação dos oficiais de bombeiros pode ser feita numa academia militar. Todas as questões que digam respeito à identidade de Portugal, à Ordem Unida, à educação física, tudo isso pode ser feito. Até não é preciso fazer mais nada, é acompanhar os cursos que lá são feitos, e isso permitia-nos também uma integração maior. Esta questão também da produção de doutrina entronca-se com uma outra situação. É que hoje o oficial das Forças Armadas, o oficial da Polícia e o oficial da GNR olha para o oficial bombeiro comandante e muitas das vezes não lhe reconhece
o mesmo mérito que ele teve para obter aquele diploma. E se nós tivéssemos um curso de oficiais bombeiros para comandantes de bombeiros, feitos, por exemplo, vamos admitir, numa qualquer academia, quando chegava ao teatro de operações, de que ano é que tu és? Epá, eu sou de 2023. Epá, então eu fui teu colega. Não, olha, eu sou mais velho do que tu. E muitas das vezes esse comandamento que hoje é discutível deixava de ser porque era o mais velho. Portanto, de facto, falta doutrina. A questão de ter desaparecido o Serviço Nacional de Bombeiros. Há um fenómeno que marcou muito esta questão do Serviço Nacional de Bombeiros. São as cheias de 4 de novembro de 1997, com 12 mortos, 15 mortos no Alentejo. Nessa altura, o Serviço Nacional de Proteção Civil não deu resposta, não foi capaz de dar resposta, não era capaz de dar resposta porque não estava estruturado para isso. E o que é que aconteceu? Os bombeiros, através do seu sistema de comandamento operacional, deu a informação ao governo ao minuto da morte infeliz de cada um dos casais ou das pessoas individuais que foram morrendo. E nessa altura, o governo fez a primeira reflexão e disse: nós temos aqui uma estrutura que está no terreno, que tem capilaridade, que vai aos acidentes todos e que me informa. Eu tenho aqui uma estrutura que, por obrigação, digamos, até da comunidade europeia, da Europa, da modernidade, que é a proteção civil, mas que não é capaz de ter uma estrutura operativa. E nessa altura tentou-se fazer uma coisa, que foi a primeira passagem, foi o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, que ainda existe nos Açores e na Madeira, em que os bombeiros ficavam com a execução da atividade operacional, comunicação e controle e comandamento de bombeiros, e a Proteção Civil ficava com a coordenação. Bom, deu-se 2003, 2004, 2005, grandes incêndios, mortes de bombeiros, de população civil, e eu acho que aí foi um bocadinho correr para a frente. E quando se corre para a frente, não se pensa, não se capacitou eventualmente melhor os bombeiros, não se capacitou melhor a proteção civil. Hoje houve uma apropriação da proteção civil pelos bombeiros e se calhar se descurou um pouco aquilo que era o sistema que devia ser, na minha opinião, de coordenação, de gestão, de capacidade de resiliência das populações, para estar muito focado no acidente. Custa muito que o acidente rodoviário com uma vítima esteja a ser coordenado pela Proteção Civil, só em Portugal, não há mais nenhum. Há países em que é Proteção Civil, mas não há bombeiros. São funcionários da Proteção Civil e, portanto, aí tem toda a lógica. Portanto, há aqui uma tentativa de cópias e também esta questão de nós não termos uma carreira de oficial bombeiro implica também com a questão de doutrina, porque não temos Estado-Maior. Uma das coisas que nós agora, quando criámos na Liga dos Bombeiros Portugueses o Comando Nacional de Bombeiros, nós criámos um Estado-Maior com 4 grandes áreas e um coordenador de Estado-Maior, para além do comandante e dos adjuntos nacionais. Ou seja, e também há aqui em Portugal uma outra questão, que eu acho que também devia ser debatida, é se temos necessidade de ter tantas salas de coordenação, comando e controle. É uma coisa que, para o número de vezes que elas são utilizadas ao nível macro, eu parece-me que nós devíamos repensar tudo isto, dar e dotar cada um dos agentes com a capacidade mínima de comando e controle ao nível tático ou operacional e, quando fosse ao nível estratégico, colocá-la num grande centro de decisão. Nós dávamos um avanço significativo se nós conseguíssemos ter numa sala adequada, moderna, os meios que intervêm numa catástrofe ou numa guerra, porque o resultado, eu às vezes vejo estas imagens agora da guerra israelo-árabe ou entre Israel e o Hamas, e vejo aquela destruição. Aquilo é a destruição de um sismo.
os resultados são iguais. São pessoas soterradas, a falta de água, a falta de energia, a falta de capacidade de socorrer. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa com o sismo. E eu pergunto porque é que temos que ter várias salas a tratar do mesmo assunto. Talvez valesse a pena pensar tudo isto. O grande problema que nós temos é que aquilo que eu sinto, e diz uma experiência na vida, é que os nossos políticos pensam sempre a curto prazo. Não é nenhuma crítica, é a verdade, é uma constatação de um facto. E acreditam muito em Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, vamos ver se Nossa Senhora de Fátima nos faz um milagre, porque eu vou aqui estar 4 anos. Portanto, se não acontecer nada em 4 anos, isto depois quem vier a seguir logo se vê. E isto não vai lá assim. E por isso é que nós, que temos os melhores bombeiros do mundo, retratado quando fazemos exercícios, como temos, e o senhor Almirante sabe disso, dos melhores militares do mundo, que também é retratado quando são comparados com outros, nós vamos com os equipamentos de menor qualidade que eles. E, portanto, o que é que isto quer dizer? É que nós somos bons da parte humana e somos muito maus, muitas das vezes, na parte daquilo que são os recursos, e porque estragamos muito. E se calhar valeria a pena, um dia destes, pensar melhor em termos de recursos diferentes, porventura não ter quartéis que custam 7 milhões de euros. Acho que é um disparate autêntico. Um quartel de bombeiros por 7 milhões de euros, pelo amor de Deus, não é? Quando temos 2 milhões de pobres, não faz sentido nenhum. Mas e depois empurramos para as autarquias a responsabilidade. O Estado Central muitas vezes também tem dificuldades, que nós todos temos dificuldades. Eu acho que o sistema de proteção civil, o sistema de apoio às populações, e este é o problema da cidadania, precisa de um dia destes que a Assembleia da República, talvez a nova Assembleia da República, um dia destes, para um dia, uma tarde, para discutir o que é que nós queremos de prestação de socorro e assistência aos nossos cidadãos, porque com este gráfico de envelhecimento, nós hoje estamos aqui nesta sala e se calhar a esta hora nós temos ambulâncias a fazer 180 km para entregar um doente no hospital. Isto é inadmissível numa sociedade moderna. E nenhum partido pode dizer que isto não é verdade. Porque eu tive o cuidado de reunir com todos os partidos políticos com assento parlamentar. Todos sabem das nossas dificuldades, das dificuldades de articulação, das dificuldades dos bombeiros, da dificuldade que nós temos de prestar assistência às populações. Eu não posso aceitar que hoje seja necessário estar 1 hora e meia à espera de uma ambulância para levar alguém ao hospital numa situação de emergência. E o país sabe. Porque sabem todos os partidos da Assembleia da República e sabe o Governo. E, portanto, era preciso fazer alguma coisa diferente. Os portugueses acomodam-se muito à situação e, por exemplo, nós achamos que já estamos todos acomodados a isto de fazerem 180 km para entregar um doente. Ou, por exemplo, como a semana passada, todas as maternidades na cidade de Lisboa estavam fechadas e as ambulâncias tinham que ir para Almada. Ainda há pouco eu estava aqui e recebi uma mensagem que há 3 ambulâncias que estão no Hospital de Abrantes desde o meio-dia e que não libertam a ambulância para socorrer as populações no interior do país onde há menos gente. Os partidos políticos sabem disto. O Governo sabe disto. Bom, vamos ver. Obrigado, António. Pela crueza, não é? Mas eu sei, eu ia também pedir para intervir, dá também o adiantado à hora, mais uma intervenção, por favor. Boa tarde a todos. Desde já cumprimentar o Dr. António Nunes e agradecer a sua presença. É certo, como demonstrou, que Portugal tem um grave problema demográfico e os bombeiros têm um grave problema no recrutamento. A minha pergunta é a seguinte: qual é o papel da Liga na resolução deste problema, não querendo, como é óbvio, substituir uma responsabilidade que é do Estado? E por fim, que mensagem é que diz aos jovens que estão nesta sala
para um dia se juntarem aos bombeiros, quem sabe. Obrigado. Vamos começar pela última, é mais fácil. Hoje a grande dificuldade que existe no voluntariado nos bombeiros não é no voluntariado dos jovens. O grande problema é que nós, nos últimos anos, começámos a ter um conjunto de causas em que o apelo ao voluntariado se faz. Na defesa dos animais, na defesa do ambiente, na defesa dos ecossistemas. E, portanto, os jovens têm hoje uma panóplia muito mais vasta de apelos de cidadania e de participação da cidadania do que tinham há uns anos atrás. Por outro lado, hoje os jovens têm interesses completamente diferentes e apelos que podem fazer que não se faziam há muitos anos atrás. Nos anos 80, em muitos dos locais onde havia bombeiros, era praticamente a única televisão que havia. A única sala de jogos, com o snooker, onde se poderia, ao fim de semana, levar a família e fazer a sua festa da família. Hoje isso não é assim. Hoje os jovens têm a hipótese de chegar a um corpo de bombeiros e a primeira coisa que perguntam qual é a password do Wi-Fi, porque aquilo vê-se tudo, não é? Portanto, estes apelos ao voluntariado, eu diria que se nós fôssemos medir o número de jovens que estão hoje vocacionados para o voluntariado, se calhar não são menor, se calhar até em maior número do que há uns anos atrás. Só que aí nós estávamos concentrados em 3 ou 4 grandes grupos. Os escoteiros, os bombeiros, a Cruz Vermelha, e não havia muitos mais movimentos que estes. Hoje há um apelo. As organizações não governamentais são muitas. Bom, eu tenho colaboradores da Liga que são jovens e que não são bombeiros, mas que trabalham na causa dos direitos dos animais. Portanto, só são voluntários porque estão na Liga para além do seu horário normal de trabalho. Mas não fazem parte, não são de um corpo de bombeiros, mas têm esse apelo e fazem cidadania. E, portanto, aquilo que eu vos digo é: visitem um quartel de bombeiros. Vocês vão adorar. Quando sentirem pela primeira vez que salvaram uma vida e que conseguiram chegar a alguém e que foi a vossa ação decisiva que levou a que alguém não morresse, vocês vão ficar recompensados para toda a vida. E isso só se faz nos bombeiros. Quer seja na emergência pré-hospitalar, quer seja no combate a incêndio, até mais urbano que florestal, quer seja no acidente rodoviário. E, portanto, essa mensagem que eu vos posso transmitir é: se vocês sentirem aquilo que é a realização de alguém que salva uma vida, aliás, o lema dos bombeiros é vida por vida, e nós já temos 248 mortos desde 1980 para cá. Portanto, é de facto uma missão de risco. Certamente que vocês iriam adorar. Para além da camaradagem, para além de tudo aquilo que é a própria formação que vos pode dar e ajudar a crescer como mulheres e homens. Nós temos hoje praticamente meio-meio. Isto é, 40% mulheres, 60% homens. Temos um déficit que é interessante, um déficit elevadíssimo de mulheres a comandar. Isto é, há corpos de bombeiros que têm piquetes que é 5 mulheres a combaterem um incêndio. E quando chega a comandante, temos meia dúzia de comandantes. Ou seja, a oportunidade de igualdades não é igual nos bombeiros. Isto porquê? Porque falta a tal academia, falta a tal formação, que aí sim todos têm a mesma oportunidade de poder crescer, como é por escolha, em termos nos dirigentes associativos. A maior parte dos dirigentes associativos, eu vou-vos dar o exemplo, a Liga tem 18 delegações, que são eleitos distritalmente, temos uma mulher em Braga, tudo o resto são homens. Porque as mulheres também são muito arredadas do associativismo. Quanto à questão da Liga, o que é que a Liga pode fazer? Bom, a Liga, a única coisa que pode fazer é fazer barulho.
E faz. Olha, amanhã às 11 horas vamos entregar uma carta de protesto ao Sr. Ministro da Saúde, porque entendemos que não são maneiras de tratar os cidadãos, os portugueses. Porque os bombeiros não existem para eles, não são autofágicos. Os bombeiros existem para servir o próximo, para servir os seus cidadãos, os portugueses. E, portanto, é a obrigação do governo, é a obrigação dos municípios, é a obrigação dos cidadãos exigir que o Estado disponha de capacidade para os socorrer. E quando nós estamos a fazer os transportes, como eu vos disse, de 180 km, não estamos a socorrer ninguém em boas condições. E, portanto, essa é a missão que nós podemos fazer, é protestar. Mas nós protestamos de uma forma clara, que é assim, não houve até hoje nenhuma proposta que nós tivéssemos feito na Assembleia da República ao Governo que não fosse sustentada em duas situações. Num ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer, e que temos a obrigação de o fazer, é fazer esse apelo, Nós só vamos entregar a carta de protesto, porque há 1 mês e meio eu tive uma reunião com o Sr. Ministro, ele disse que ia resolver o problema e não resolveu. Então nós temos que protestar. De uma forma organizada, de forma urbana, uma forma de cidadão. Não vamos fazer uma manifestação, vamos entregar uma carta de apelo. Espero que sejam sensíveis a essa carta de apelo. Como já o fizemos noutras alturas, noutras situações. E, portanto, como fazemos na Assembleia da República. Portanto, o que nós podemos fazer é isto. E o que é que nos podem ajudar a fazer? Podem nos dar a fazer é nós sermos mais. Isto é, se nós conseguirmos uma maior capacidade de resposta pelo voluntariado, pela adesão aos nossos corpos de bombeiros, pela adesão dos jovens, das populações em apoiar como sócios de uma associação humanitária, nós temos mais força. E tendo mais força, nós conseguimos levar a nossa palavra mais à frente. Mas há uma coisa que nós sabemos. É que independentemente daquilo que nós possamos fazer a bem ou mal, ou por bem ou por mal, há uma coisa que nós sabemos. É que a responsabilidade por alguma coisa que ocorra de mal em Portugal, do ponto de vista do socorro, compete sempre a uma entidade política. E a Liga dos Bombeiros Portugueses nunca deixará de chamar a atenção e, em alguns casos, fazer a participação correspondente ao Ministério Público pela omissão que possa ter havido na realização de salvamento de uma pessoa, de um bem ou do ambiente. Isso não há como fugir disso. Pois após essa pergunta iríamos terminar. Mas posso. Muito obrigado, Doutor. 3 perguntas simples, se me permite. A primeira decorre daquilo que acabou agora de referir, quando menciona que existem ambulâncias que fazem percursos de 180 km. Confesso-lhe que não entendi qual é a alternativa, qual é a solução que entende que o poder político deveria adotar para que isso não acontecesse. Primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. Não entendi, provavelmente por defeito meu, das suas palavras, se é favorável a uma contínua profissionalização dos bombeiros ou se entende que o atual modelo em que pelo país, não estou a falar de Lisboa e Porto, nem Braga, mas pelo país, principalmente pelo interior, ainda se alicerçam as associações de bombeiros voluntários. E, portanto, não entendi da sua parte se deveríamos manter a situação tal qual está ou se deveríamos caminhar para uma maior profissionalização. Digo isto porque vivi muitos anos no interior, tenho família no interior, recordo-me que o meu falecido avô materno foi presidente de uma associação de bombeiros voluntários no Minho. A minha família sempre teve uma ligação particular, quer na Beira, quer no Minho, em relação à associação de voluntários, também com voluntários doadores, em muitas circunstâncias, mas hoje noto que há muitas pessoas que contestam a existência apenas de corpos de bombeiros de natureza puramente voluntária. E decorrente desta pergunta, a última, há vários concelhos em que, incompreensivelmente, talvez uma expressão dinâmica do associativismo, existe mais do que uma corporação de bombeiros quando não existiam meios suficientes para uma só.
E, em alguns concelhos, rivalidades de outra natureza, estou a falar do interior do país, rivalidades de outra natureza, que não de natureza humanitária, promovem a existência de mais do que uma associação de bombeiros. Uma é do partido A, outra é do partido B, uma está ligada a isto, outra está ligada àquilo. Bom, tudo bem, as pessoas são livres, só que depois isso dificulta em muitas circunstâncias não apenas a articulação no próprio Conselho, como também a otimização dos recursos que têm que ser canalizados para duas entidades, em alguns casos até há três, e não apenas duas. Estou a falar apenas do que conheço, e pergunto-me a mim próprio se isso também, quer dizer, é evidente que não se podem proibir as pessoas de criarem as associações que entendam, como é evidente, o associativismo é constitucionalmente protegido, defendido e incentivado. Mas muitas das vezes me pergunto a mim próprio se isso também, ou seja, se não deveria existir uma ação pedagógica no sentido de convencer associações, às vezes, que estão de costas voltadas umas para as outras e que não dialogam sequer. E, portanto, eram estas três questões. Peço desculpa e muito obrigado pela sua excelente exposição. Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas questões que me coloca. Quanto à primeira, os bombeiros não têm que fornecer essa alternativa. Há uma coisa que nós sabemos, é que transportar um doente para fazer o primeiro atendimento que esteve um acidente em Fátima e é encaminhado para os hospitais universitários de Coimbra, é que não me parece razoável. Portanto, a primeira questão que nós dizemos, e já reunimos com a direção executiva do Serviço de Saúde, já reunimos com o Sr. Ministro, com o Presidente do INEM, há aqui uma questão que é do lado da saúde, de que nós não podemos ser vítimas. Que não somos vítimas. Quem é vítima acaba por ser o doente ou sinistrado que é transportado a 180 km. A questão é, não podemos aceitar que na área urbana de Lisboa, numa qualquer tarde, as 6 maternidades que existem estejam fechadas. Isto não pode existir. E que tenha que ir para a Almada e que a ambulância esteja 1 hora à porta da urgência da Almada à espera de vaga para fazer materiais. Isto é um desrespeito pelo eleitor, contribuinte, cidadão. O que é que os bombeiros dizem então? Bom, se nós somos obrigados a fazer 180 km porque os senhores não encontram outra solução, então contratualizem connosco o dobro das ambulâncias. Eu não posso é ter uma ambulância de Cascais, e vou dar um exemplo concreto, aí fazer uma queda de um parque infantil de uma criança em Setúbal. Porque Cascais ficou sem ambulância. E a seguir, o que é que acontece? Há um acidente em Cascais, ou uma doença súbita, vai à ambulância do Estoril. Mas depois, como não pôde ser atendido em Cascais, porque havia via de coronária e não estava a funcionar, vai para São José. E ao meio-dia, temos o caos generalizado. É esta a dificuldade que nós estamos a ter. E por isso é que nós dizemos, nós temos que organizar isto. E há duas questões que são essenciais. Uma questão é as medidas de fundo. As medidas de fundo, eu não sei se podem ser tomadas daqui a 6 meses, mas há medidas de crise. E se eu estou numa crise, eu tenho que tomar medidas de crise. Eu não sei se tenho que fazer hospitais de campanha, eu não sei se tenho que fazer requisições civis aos médicos, eu não sei se tenho que fazer requisições civis aos bombeiros, eu não sei, eu tenho uma situação de crise. E esta situação de crise não pode pôr em risco a vida das pessoas. Não pode. E há casos em que eu não sei se põe ou não põe. Deixo isso em dúvida. E, portanto, os bombeiros o que é que dizem? Primeira coisa, aumentar o número de meios. E, portanto, se eu aumentar o número de meios, eu, por desconforto do utente, vou para o Hospital de Coimbra, mas eu garanto que quando essa ambulância lá vai, eu tenho imediatamente mais uma. E se essa segunda for, eu tenho uma terceira. É isso que eu quero garantir, especialmente no interior.
Porque aqui à volta de Lisboa, muitas vezes é mais fácil encontrar esses sistemas. Portanto, isso não foi feito. Ou seja, nós estamos a trabalhar exatamente da mesma forma como trabalhávamos há 2 meses, isto é, quando a ambulância chama-se, a ambulância vai para onde se manda, não se quer saber se a ambulância demora 1 hora, 2 horas, porque não há gestão operacional. Se calhar talvez fosse a altura de chamar mais uma vez um senhor almirante para tomar conta da crise, como se foi das vacinas e aquilo funcionou. Se calhar, não sei. Segunda questão. A questão da profissionalização. Todos nós temos que entender que o voluntariado puro e duro, isto é, corpos de bombeiros só com voluntários, não podem funcionar. Portanto, o que é que nós achamos? Que a primeira linha de atuação, isto é, a primeira viatura a sair, seja de emergência médica, seja de combate ao incêndio, tem que ser profissionalizada. Isto é, tem que ser bombeiros que podem vir de voluntários, mas que estão disponíveis 24 horas para combater o incêndio. Mas temos que ver outra coisa, que é a casuística. Há corpos de bombeiros do país que têm menos de um serviço por dia. Mas essas populações têm direito a ter o seu corpo de bombeiros. Então nós, se calhar, nessas populações não precisamos ter 24 horas, porque a casuística diz-nos que durante 200, 363 dias por ano, do período das 8 da noite às 8 da manhã, não há casuística nenhuma. Eles têm é que estar, como acontece noutros países, comunicáveis e com capacidade de intervenção. E também temos que definir qual é o tempo de intervenção que é aceitável. São 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos ou 30 minutos. E é com isso, mais com isso, do que propriamente haver 2, 3, 4, 5 corpos de bombeiros, como acontece em Oeiras, que alguns podiam ser, hoje em dia, com as vias de comunicação, com as alterações que nós temos, até em termos das viaturas que são muito mais rápidas, etc, etc, podíamos reformular tudo isso. Esse estudo tem que ser feito. O que é que eu aceito? Por exemplo, a Alemanha definiu isso bem. Nas zonas rurais, a primeira intervenção no período noturno é em 20 minutos. Não é em 10, em 20. E, portanto, nessa situação eu posso ter só bombeiros voluntários. Estão em casa, estão perto, demoram a 5 minutos de casa, tem o bip, tem o telemóvel, tem a sirene, aparecem, espera-se 20 minutos. Mas isso é a contratualização que nós temos, e eu sou defensor de que os cidadãos devem ser tratados todos da mesma maneira, e, portanto, eu tenho que, se eu tiver um infarto em Trás-os-Montes, ou no Algarve, ou em Lisboa, eu devo ser tratado da mesma maneira. Tenho que saber é se Portugal tem recursos para isso. Por exemplo, uma das situações que se poderia eventualmente... Eu vou-vos contar aqui 2 casos que dizem muito de como é que o sistema está. E isto são casos reais porque eu tenho aqui a ficha CODU. Portanto, posso dar a ficha CODU. Uma mãe vai com um menino à urgência de pediatria de um hospital na Margem Sul. A urgência de pediatria está fechada. Tenta entrar na urgência geral. Qualquer pai, qualquer mãe aflita, é isso que acontece. A urgência geral não aceita. E diz à mãe, telefone 112. A mãe telefona para o 112. E a ambulância dos bombeiros foi buscar o menino à porta da urgência do hospital. Não foi dentro da urgência do hospital. Foi à porta da urgência do hospital. Isto passou-se a semana passada em Portugal, no distrito de Setúbal, em 2023. Portanto, e não é o único caso. Não é o único caso. Portanto, isto é que nós temos que acabar. Portanto, a profissionalização dos bombeiros é uma coisa que tem que ir paulatinamente. Todos os corpos de bombeiros devem ter a sua primeira intervenção. E hoje já acontece assim. Eu hoje que não conheço nenhum corpo de bombeiros do país em que, por exemplo, a primeira ambulância não seja feita por profissionais.
Muito raramente só ao domingo ou ao sábado à noite é que é feito por voluntários de piquete. O resto da semana, 24 horas por dia, é feito por profissionais. Raramente não é feito por profissionais. O combate ao incêndio não é tanto assim, mas, por exemplo, na época do combate aos incêndios florestais, praticamente todos aqueles que combatem os incêndios florestais, tirando uma situação ou outra, são voluntários que fazem uma contratualização, digamos, temporária com o Corpo de Bombeiros e estão a viver dentro do Corpo de Bombeiros para que isso aconteça. Portanto, a profissionalização, eu diria, tem que ser encarada, mas temos é que reforçar o voluntariado. Porquê? Porque a segunda e a terceira... Qual é a grande vantagem que Portugal tem em relação a outros países? Naquelas ilhas gregas, quando tiveram os grandes fogos, certamente que atentos à televisão e aos mídias, ouviram dizer que estavam lá 300 pessoas a combater os incêndios. Meus caros, 300 pessoas pomos nós aqui numa hora. Se a universidade começar a arder, 300 pessoas pomos aqui numa hora. Ao final de uma hora temos cá 300. Temos 60 carros de bombeiros a 5 homens cada um. Não tenham nenhuma dúvida disto que eu vos digo. Então, este ano tivemos a experiência em Cascais. Às 6 horas da tarde começou um incêndio, às 8 da noite estavam lá 350 bombeiros. Mas isto só é possível porquê? Porque há voluntariado. Porque se não houver voluntariado, nós não temos capacidade de mobilização adicional. Temos dos profissionais, como na cidade de Lisboa, mas a cidade de Lisboa, neste momento, tem 200 profissionais. E, portanto, só coloca aqui 200 profissionais. E eu, em voluntários, coloco aqui 500. Portanto, temos que ter esta compensação, mas sim, profissionalização da primeira intervenção, segunda e terceira intervenção com voluntários. Quanto à questão das rivalidades e da existência de mais do que um corpo de bombeiros por conselho. Bom, hoje é proibido, ou melhor, não é assim. Qualquer conjunto de cidadãos pode criar uma associação. O Corpo de Bombeiros só pode ser criado se o Estado autorizar. E há um conjunto de fatores, tem que ter parecer da Junta de Freguesia, dos Corpos de Bombeiros vizinhos, da Liga dos Bombeiros Portugueses e por aí fora. Hoje não é possível criar um Corpo de Bombeiros. Os mais recentes tiveram 30 anos e muitos deles foram criados naquele movimento que se criaram novas cidades, novos municípios, e com isso arrastou-se. Aliás, havia até um município, que ainda há um município, que não tem um Corpo de Bombeiros residente, que é Castro Marim, e que se juntou a Vila Real de Santo António e tem hoje, a associação até mudou de nome, a Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e Castro Marim, para ter lá uma viatura, uma ambulância e uma viatura de combate a incêndios, mas isto foi... a Liga foi padrinho dessa situação, porque havia um município do país ilegal, porque não pode haver municípios sem corpos de bombeiros, mas havia, Castro Marim, mas hoje já tem por esta via. Portanto, eu sou apologista que em alguns casos é possível fazer a junção dos corpos de bombeiros, mas não é tanto ao nível, muitas das vezes. Vou dar o exemplo. Há um corpo de bombeiros em Alcácer do Sal, que a casuística dele é muito baixa. Muito baixa. Não sei se tem 0,8 saídas por dia. No entanto, está a 50 km de Alcácer do Sal. E o que é que eu faço? Ou tenho uma secção do Corpo de Bombeiros ou tenho um Corpo de Bombeiros. Ter uma secção ou ter um Corpo de Bombeiros, eu aí... O que houve foi muito isto. Uma evolução de criar secções, e há alguns, como por exemplo o Orem tem 3 secções, que depois evoluíram, porque as populações depois querem apoiar os seus bombeiros, e não querem ver lá escrito bombeiros de Orem quando são de Caixarias. Querem é que diga Caixarias. Isso é a própria comunidade que assim o exige. Mas há corpos de bombeiros que podem ser fundidos. Serão muitos? Não sei. Mas é uma situação muito difícil, porque alguns foram de rivalidades muito antigas. Eu sou do tempo em que, quando fazia serviço de emergência na rua, porque eu também fui bombeiro e fui socorrista da Cruz Vermelha, nós andávamos à pancada porque estavam na nossa área de atuação.
Isto é daqui para ali é vosso, o doente está do lado de cá, isto é meu. Não, mas não, estava em cima da maca da ambulância, tira de cima da maca para a nossa maca e andava a pancada. Eu, um dia, enquanto comandante, roubei uma ambulância ao Corpo de Bombeiros ao lado, não é? E eu veio a ambulância para o quartel porque já lhes tinha dito que eles não podiam entrar na minha área de atuação. Portanto, essas rivalidades, essas picardias existem. Portanto, isto para dizer que é possível, seria desejável, mas é um processo muito complexo por uma coisa que disse. E eu isso sinto. Eu fui inspetor de bombeiros há alguns anos atrás. E hoje eu sinto que a política está mais presente nas associações. É verdade. E isso, muitas das vezes, cria-nos dificuldades a todos, até ao próprio Corpo de Bombeiros. Porque muitas das vezes bastará que se mude de presidente de Câmara para que o apoio, e por isso é que a Liga defende o contrato de programa, como eu vos disse há pouco, que é uma relação entre o Estado Central, o Estado local e a própria comunidade através do seu Corpo de Bombeiros Voluntários e Associação Humanitária. Cada um contribui para o seu orçamento, com os direitos e deveres que estão numa carta de missão, mas temos que ter um serviço de inspeção para ver se aquilo funciona bem. E por isso é que nós defendemos que haja um Comando Nacional de Bombeiros, que é a única forma de ter um serviço de inspeção, porque a autonomia de cada Corpo de Bombeiros vai se manter. As associações são associações de direito privado, que têm o seu Corpo de Bombeiros, e o seu Corpo de Bombeiros continua a ser privado. Quando é mobilizado pelo Estado, eles passam a agentes do Estado e eu tenho a obrigação de antecipadamente verificar se eles têm condições ou não de eu contar com eles para determinado tipo de risco. E, portanto, agora, eu diria, para resumir as três questões que colocou, está mais da área da saúde do que dos bombeiros resolver o problema. No que diz respeito à profissionalização, sim, de uma forma muito, eu diria, mastigada no tempo. Isto é preciso muita cautela com isso que se vai fazer, pelos custos que tem para o próprio Estado, mas que também não pode ser desassociada da terceira questão, que é uma reorganização dos corpos de bombeiros e, em alguns casos, incentivar que eles possam ser unidos, até por incentivo aos próprios associados que têm outras atividades e mantê-las, como, por exemplo, há corpos de bombeiros que têm piscinas, têm bombas de gasolina, têm filarmónicas, etc. E, portanto, essas atividades podiam continuar a existir e os corpos de bombeiros podiam se juntar. É possível. Não acredito que nos próximos 10, 15 anos isso aconteça, porque aí tem muito mais experiência do que eu. Os políticos têm dificuldade em tomar medidas decisivas, porque isto é muito complicado, especialmente quando temos sempre um problema que é 2 em 2 anos é para a Assembleia da República, 4 em 4 anos é para a Câmara Municipal. Então é melhor não fazer porque vai haver eleições para a Câmara Municipal, é melhor não fazer porque vai haver eleições para a Assembleia da República e andamos aqui, se calhar todos estamos de acordo que é preciso fazer uma revolução nesta área, mas depois quando chega à altura os decisores não estão disponíveis para o fazer. Mas pode ser que um dia haja mais consciência cívica e todos nós vamos conseguir, mantendo os nossos bombeiros voluntários, ter capacidade de resposta para os nossos cidadãos, e isso é que me preocupa muito, se nós pudermos, daqui a 5 ou 10 anos, perder essa capacidade de resposta. E nenhum de vós vai querer ter uma situação de ter um familiar próximo a precisar de ir para o hospital e não haver ambulância e responderem não, só daqui a 1 hora ou 1h30 é que eu lhe vou conseguir arranjar uma ambulância. Posto isto, íamos então encerrar, agradecendo ao mestre António Nunes, presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros, pela ilustração dos casos que nos trouxe, pelo diagnóstico e, sobretudo, pela prospectiva, não é? Com uma carta de missão para que a próxima governança possa caminhar naqueles caminhos que são necessários de reforma. Bem-aja, meu querido amigo. Muito obrigado. E os melhores cumprimentos ao Sr. Reitor também pela presença e disponibilidade e a todos os participantes. E até a nossa próxima palestra. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vitória, obrigado. E bem-aja. Obrigado.